Gente, vocês me escutam bem? Tranquilo? Vanessa, tem que aceitar aqui a gravação? Só um pouquinho, tem got it. Isso, clica no primeiro botão. Tá. Isso. Tá bom, tá? tá bom. Eu acho que a grande maioria aqui já me conhece, eu sou coordenadora do Pense, que nós fizemos agora uma mudança nele, estamos chamando de Pense Mais, como a maioria das escolas já chamava. E essa live hoje, ela toca no ponto assim dos concursos, né? A gente vai falar um pouquinho, vou falar dos 2 concursos rapidinho, mas o foco maior vai ser no concurso Eu no Centro. Então, o Pense sempre disponibiliza para os alunos os concursos, eles acontecem em 2 níveis diferentes. Então, esse ano, as crianças menores, do grupo 4 até o 2º ano, vão participar do concurso Eu no Centro, e os alunos do 3º ao 9º, do concurso Um Giro no Olhar. O concurso Um Giro no Olhar, a proposta dele é olhar diferente. Então, a ideia surgiu um dia que eu estava na empresa e olhei para um lado cheio de gente, mas eu virei no outro lado totalmente vazio. Então, a ideia do giro é você girar e ver diferente. Né? Então, como a ideia é de ângulo, o que nós fizemos? Nós preparamos 3 dinâmicas, uma dinâmica para o 3º, 4º e 5º ano, uma para o 6º e 7º e uma para o 8º e 9º, com essa abordagem de ângulo. A ideia é que essas dinâmicas sejam trabalhadas aí, final de abril, maio, junho, que dê tempo dos alunos pensarem diferente para participar do concurso na sequência. A dinâmica de 3º, 4º e 5º ela chama Caça ao Tesouro. As crianças vão jogar, vão brincar num tabuleiro, mas a todo instante vai ter a palavra girar, girar para a direita, girar para a esquerda. As crianças do 6º e 7º ano, já os nossos pré-adolescentes, a ideia é um cofre. De novo, eles vão ter que girar. Só que é um giro um pouco diferente. Para os pequenos é giro de 90 graus e para os maiores a gente já começa a trabalhar com giro de 30. E para o 8º e 9º, a gente vai mostrar para eles o que é, de fato, do ponto de vista da matemática, uma foto 360 graus. Então, eles vão se organizar numa circunferência e vão tirar foto. Só que a posição deles, né, para tirar essa foto, produz uma foto 360 graus. Então, a gente trabalha a ideia do ângulo com essas dinâmicas, e aí os alunos vão pensar diferente e participar do concurso. Já os alunos pequenos, o Eu no Centro, veio da palavra centro. O que é estar no centro? Né? Então, se eu pegar meu dicionário de matemática que está aqui do lado, eu vou ver que o centro de uma circunferência é um ponto equidistante dos demais. Bacana, equidistante, mesma distância. E eu, como matemática, vou dizer que o centro do quadrado é um ponto que está no meio do quadrado e que a distância dele aos outros pontos é a mesma. Vou seguir essa ideia. E aí vem, então, a dinâmica Eu no Centro. Eu quero que as crianças, tanto do G4 e do G5, primeiro e segundo, encontrem o centro. Aí você vai dizer assim, mas como? São pequenos. Pois é, são pequenos. Mas daí a Ângela, conversando comigo, me deu 1000 ideias e nasceu 2 dinâmicas também. Uma dinâmica vai trabalhar uma cantiga de roda e as crianças ficam no centro da roda, né? Elas têm essa ideia. E a outra dinâmica vai trabalhar a dobradura. Então, os alunos vão fazer uma dobradura, um origami lá, um brinquedo, na verdade, e no meio da dinâmica, toda hora vai aparecer a palavra centro. Então, eles vão entender o conceito do que é o centro. Mas, falando o conceito, quando eu, matemática, penso no centro, eu digo assim, centro, ponto equidistante, mas não é só essa a interpretação. Estar no centro, ser o centro, quem nunca foi o centro das atenções, né? Então, a gente ficou nessa brincadeira. É estar no centro, é ser o centro das atenções. E aí surgiu a ideia da live, para a gente conversar um pouco sobre o que é estar no centro. Porque o concurso é eu no centro. Então, aí, para essa live, eu já dei a minha definição do centro aqui, mas a gente tem outras 2 pessoas para contribuir. A gente tem o Daniel, com uma visão que vem lá da filosofia do centro, e depois a Ângela complementa com a visão da psicologia. E espero não ter contradição, né? Mas começamos. Vai lá, Daniel, conta para a gente o que é estar no centro.
Bom, gente, então, boa tarde, né, para todo mundo. É um prazer também estar com vocês aqui, participando dessa live. Um prazer, Ângela, participar com você, Vanessa, Willy, todos os professores, educadores que estão com a gente. Eu, por formação, sou filósofo, né, estudei filosofia, antropologia, e pode ter certeza, Vanessa, que não vai ter contradição nenhuma aqui. A ideia aqui é trocar realmente experiências e discutir, né, de como que a gente compreende o centro numa perspectiva mais filosófica mesmo. Quando a gente olha o ser humano, a gente olha a história do ser humano, e aí a gente começa a observar, né, todo o período ali pré-socrático, né, onde houve uma primeira construção do conhecimento, a gente observa que a ideia de sempre, ela fundamentou as relações do homem com o mundo, né? Sempre, na perspectiva antropológica e filosófica, o homem sempre determinou algo como o centro do seu pensamento, o centro das suas atenções. Se a gente olhar numa perspectiva mais pré-socrática ali, antes mesmo da filosofia antiga, o homem estava preocupado em entender o cosmos, né? Então, a centralidade do pensamento humano era de compreender como as coisas surgiram, né? Alguns filósofos falavam que a gente surgiu numa composição dos elementos, né? Da terra, do ar, outros falavam que era do fogo, da água. Então, a perspectiva cosmocêntrica, ela permeou, e aí que está, né, o cosmocentrismo, né? Aquilo que estava permeando todo o estudo, né, e todo o conhecimento humano nessa época, era a ideia do cosmos. E isso também se estendeu um pouco mais adiante, porque, por incrível que pareça, pessoal, a gente, por 13 séculos, acreditou que a Terra ficava no centro do universo, né? E isso é uma coisa impressionante, assim, interessante, essa teoria. Essa teoria da Terra como centro do universo, ela foi também muito defendida pelos filósofos antigos, né? Aristóteles, por exemplo, falava sobre isso, Parmênides falava sobre essa impressão de Terra como centro, mas em qual sentido? É que realmente acreditava-se que nós realmente tínhamos uma preferência, uma prioridade no que se referia ao universo. Essa teoria também foi fundamentada pela perspectiva religiosa, né, medieval, católica, acreditando também que nós éramos as primícias da criação, né? Então, o ser humano, né, a Terra, era a grande criação de Deus, e a partir disso tinha toda uma priorização da Terra em relação ao universo. E, claro, junto com isso, a gente também tinha, na Idade Medieval, ali, a ideia teocêntrica, né? Então, Deus também embasando e fundamentando todas as crenças e todo o conhecimento humano. Antes do conhecimento vinha a fé, e a fé fundamentava todo o conhecimento. Era basicamente isso que a gente entendia quando se referia ao conhecimento humano. E, claro, então, se a gente em 13 anos acreditava que a Terra era o centro do universo, o que veio depois? Veio Copérnico, né, gente? E o que Copérnico fez? Copérnico revolucionou toda a teoria de centralidade, né? Porque agora ele desconsiderou a Terra como no centro do universo, que os outros planetas, né, estrelas, eles giravam em torno da Terra, e ele considerou agora o céu, né, o Sol, né, como um ponto principal. E aí veio o que a gente chama de renascimento, né, gente? E com o renascimento veio uma proposta também que daí muda essa proposta de centro para o antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? Seria a ideia do homem como centro de todo conhecimento e centro de toda a atenção humana. E, claro, gente, com o antropocentrismo a gente vê uma caracterização ali bem forte, né, da arte, da filosofia, da antropologia, das ciências, e também a gente vê o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, acredito que vocês já viram, mas esse é um ponto principal aí e determinante que vai realmente considerar o homem realmente como o centro de toda a atenção humana. E aí vem o aspecto racional, vem o aspecto social e o aspecto cognitivo também de conhecimento.
Bom, não quero me estender muito, a Vanessa já está me olhando e falando assim, Daniel, você é filósofo, cara, só tinha 5 minutos, mas um ponto de reflexão, e que eu coloco agora, a gente tem uma discussão bem interessante hoje em dia, que se fala sobre centro na filosofia, no aspecto mais antropológico e sociológico, que é o tecnocentrismo, o fato de a gente colocar a tecnologia como centro das coisas e uma dependência da tecnologia nas relações que a gente tem humanas, e também uma situação que hoje se observa é o que se fala sobre o ecocentrismo, né? Onde as coisas estão integradas, o ser humano já não é o centro de todas as coisas, mas essa relação do ser humano com a natureza, com os animais, com o meio ambiente, isso sim é algo que precisa ser considerado. Uma fragmentação do ser humano como centralidade e uma integração das coisas que compõem tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente observa hoje em dia nas nossas relações. É isso, viu, Vanessa, Ângela? Falei de uma perspectiva filosófica sem querer trazer nenhum embate aí, tá bom? Mas agradeço aí a atenção de vocês. Vamos lá, Ângela, com você. Sim, eu preciso carregar a apresentação, Vanessa, mas nem sei se coloco a apresentação ou... Vamos ver aqui. Você vê, se você sentir necessidade, Ângela, você pode compartilhar ali embaixo. Tem um botão para você compartilhar. Tá bom. Fica bem no meio da tela, que no meu caso aqui está verde, imagino que para você também. Aham. Vou ver se é essa daqui, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui no início. Isso, você está compartilhando a tua apresentação. Isso. Modelo de apresentação. Ok. Então, boa tarde, né, para todos vocês que estão aqui pensando junto, né, sobre essa ideia do centro. E, assim, Daniel, boa tarde, Vanessa, né, minha companheira aí das dinâmicas que eu tanto gosto de fazer. Eu começo essa minha fala, né, puxando agora, Daniel, uma provocação, mas é boa, que é a questão do adultocentrismo na educação, né, e na sociedade. Então, a gente tem aquela ideia do antropomorfismo, né, do antropocêntrico, enfim, o homem como centro, e a gente também tem na educação um problema para ser resolvido hoje, né? Na verdade, é uma superação, né, dessa ideia adultocêntrica que nós temos no trabalho com as crianças. Então, ver o mundo a partir, né, do mundo adulto, com os olhos do adulto. E como que a gente pode enxergar o mundo com os olhos de criança, não sendo criança e não estamos vivenciando a infância. Mas tem jeitos aí. Não é uma provocação, é só uma emenda aí que eu fiz, né, com essa ideia do adultocentrismo. Então, a criança no centro, na perspectiva da psicologia, por muito tempo, foi dado um destaque para o desenvolvimento da criança. As etapas de desenvolvimento, a questão de comportamento, de disciplina, a construção da moral, tudo isso, mas tudo numa perspectiva do adulto. O adulto elegia o que seria objeto de pesquisa, né? E hoje nós temos já, né, a psicologia já se dedicando mais a esse campo de fazer pesquisa com crianças e não sobre as crianças. É isso que eu quero falar um pouquinho para vocês. E essa ideia da criança no centro, ela traz para a gente uma nova ciência, né? Que a Vanessa falou que é a fala da psicologia, mas hoje eu vou puxar um pouquinho mais, Vanessa, para a questão da sociologia, que são os estudos da infância que se tem hoje, e a questão de estudar a infância como uma categoria social, tão importante, né, quanto o adulto tem o seu papel na sociedade. Não mais nem menos, mas diferentes. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, a criança no centro seria, né, Vanessa, no centro de uma quadra, mas também no centro do nosso olhar para essa criança.
né? A criança que mobiliza esse ponto central da educação, né? Que é o trabalho que a gente tem e as experiências de aprendizagem que proporcionar para que as crianças aprendam no mundo de hoje e não no mundo em que nós fomos crianças. Isso é bem importante para a ideia do docente. Então, iniciando, aqui eu vou até passar essa da tela, mas já começamos, né, a falar, o que na visão da sociologia da infância não é a criança no centro. Oi. Angela, só que você não, a gente continua vendo a primeira tela, tá? A criança no centro. Eu não sei se você mudou de tela. Eu mudei. Ah, então é porque a gente não está vendo o modo apresentação. A gente está vendo o modo que você deveria estar vendo, entendeu? Mas eu coloquei aqui no modo apresentação. Agora mudou, isso. Agora a gente está vendo a tua apresentação, mestre em educação e tal. Tá, então posso deixar assim? Ou... Pode, não é nenhum problema, é só lembrar ali que a gente se trocar. Tá. Então, bom, agora que já voltou, vou falar que tem uma caminhada grande na psicologia, agora vou ter que voltar. Sempre me instigou muito essa ideia de escutar a criança, da criança no centro da nossa escuta, né? E da nossa perspectiva de quem escuta essa criança, como escutar uma criança. E saindo, né, da questão adultocêntrica, né, vendo a criança como criança e não no olhar do adulto, que é aquilo, ai, que bobinha, ai, criança fala besteira, a criança fala cada bobagem. Ela fala isso porque ela tem a lógica dela, né, uma lógica própria, lógica da etapa de desenvolvimento que ela está passando. Então, eu sempre me interessei, né, de estudos sobre aprendizagem, então aqui eu tenho uma longa caminhada, tive a oportunidade de estudar na Itália, que é um dos países, né, que mais se dedicam aí ao estudo da infância, e me dediquei mais à psicologia da educação. Esses tempos eu fui convidada para escrever, né, para a PUC, um módulo sobre estudos da infância, e me apaixonei pela sociologia, a sociologia da criança, né, o ponto de vista da criança, os estudos da criança do ponto de vista sociológico, que é uma visão muito presente, muito atual, né, e que coloca a criança num papel diferenciado, que coloca a criança no centro. O foco é a criança, e não a ideia que o pesquisador tem, mas é a criança em si. Então, eu tive uma caminhada bem grande com a educação, sempre estudei muito sobre infância, produzo dinâmicas, né, que é o maior prazer para mim, para o PENSE, né, da matemática, e tive o prazer aí, né, foi uma realização profissional de ter o livro Pé de Brincadeira, aprovado, né, no Brasil todo para crianças de 5 e 6 anos, né, que foi um livro que eu escrevi. Então, foi aprovado aí num dos prêmios que eu considero um dos maiores do Brasil, assim. E hoje eu me dedico, né, à escrita das dinâmicas e à produção de material didático, e também o treinamento com professores, certo? Então, essa aí é a minha caminhada, e a Itália também eu bebi de muitas fontes na Itália, que é um país com 2.000 anos já, né, mais do que isso, então tem uma caminhada muito diferente da caminhada brasileira aqui, né, no que tange ao estudo da infância. Mas agora começando, então, a fala e aproveitando essa ideia de que o que não é colocar a criança no centro do ponto de vista da sociologia da infância, né, é fazer todas as vontades da criança. Isso não é colocar a criança no centro, né? Tratar a criança como reizinho não é, você está tratando ela como um mini adulto. Deixá-la, né, tomar decisões que ainda não tem como fazer, né? Por exemplo, eu só vou comer uma vez por dia, né? Isso aí não é colocar a criança no centro. Aliás, é a criança desempenhando e vivenciando, né, um momento
em que ela não está sendo criança quando ela faz isso, né? Ou ela está sendo além, como um mini adulto, ou ela está sendo aquém, como um bebezinho, né, que ainda está criando o seu protagonismo. Então, não é colocar a criança no centro, fazer todas as vontades da criança. Não é colocar a criança no centro, deixando que ela fale, todo mundo achando bonitinho e todo mundo obedecendo essa criança. Tem muitas casas, muitas famílias que a gente acaba vendo, né, por não saber lidar com a criança, os pais acabam cedendo algumas questões, ou por estarem fora de casa por muito tempo, os pais acabam cedendo algumas questões que não pertencem à criança, né? Por exemplo, assistir um filme que elas querem muito, mas não é para a idade delas. Mas as crianças falam e os pais têm que fazer. Então, isso é uma questão da gente pensar que a criança no centro é, do ponto de vista de uma outra perspectiva, né? Que é aquela perspectiva de sairmos de uma sociedade adultocêntrica, de uma escola adultocêntrica, de pesquisas adultocêntricas, e começarmos a ver com olhos de criança. Claro que nós nunca veremos com as crianças que tem hoje, mas a gente pode resgatar o sentido que a infância tem para a gente, que sentido como nós fomos criança, o que era importante para a gente, né? Como brincar era mágico para a gente. Então, as nossas lembranças de criança e enfrentar também uma outra infância que não é igual à nossa. Concordam? A infância de hoje, ela é muito diferente da nossa. Eu lembro que a gente tinha né? Eu tenho quase 50 anos, gente, né? Mas, assim, mesmo assim, a infância tem mudado bastante devido à tecnologia, devido a mulher e o homem sair para o mercado de trabalho. Então, as crianças vivem uma infância diferente da nossa. E é importante a gente considerar, então, como a gente pode olhar para a infância no presente e não para uma infância saudosa nossa. Ai, no meu tempo não era assim. Ah, não, no meu tempo era bem melhor, a gente respeitava os pais. Sim, mas estamos em outros tempos. Em outro tempo. Como que a gente vai lidar com a criança que temos hoje diante de nós? Com a criança imersa no mundo digital, né? Como que a gente vai lidar com essa criança? E como colocar essa criança no centro sem essa ideia de que ela assuma o papel de reizinho, um papel de adulto que ainda ela não é, que ela decida coisas que ainda ela não pode. Como fazer essa mediação para que as crianças cresçam de uma forma saudável, né? Também democrática, que exercitem os seus direitos, mas enquanto criança. E aí vem o que é, né? O que seria colocar essa criança no centro. Então, colocar essa criança no centro é garantir a participação da criança enquanto sujeito de direitos na nossa sociedade. Então, a gente tem na BNCC, na Base Comum Nacional Curricular, a gente tem muito bonito, né? Coisas, mas que são difíceis de colocar em prática se a gente não mudar o nosso olhar, não mudar de paradigmas, não enxergar a criança enquanto uma categoria social que tem tanto direito quanto adulto, né? Que tem tanto direito quanto adolescente e que tem voz e vez na sociedade, desde que nasce, isso ela tem garantido por lei. Mas como fazer isso? Então, o primeiro aspecto é da gente enxergar que esses direitos, né, eles precisam ser exercidos. E o exercício do direito da criança é pela participação dela, enquanto criança. Não enquanto reizinho, enquanto um mini adulto, não. Enquanto criança, ela tem muitas coisas para nos dizer se a gente abre os ouvidos, né, para a infância de hoje, para o que a criança pensa sobre o mundo, quando a gente dá voz e a vez para as crianças participarem. Então, uma palavra-chave para a criança no centro, para ter a criança no centro, né, de uma pedagogia da participação, que eu digo, é
que a criança tenha vez e voz no dia a dia. Ah, mas decidindo se ela leva ou não lição de casa? Não, peraí, não é assim. Mas é dando o direito delas falarem, opinarem, enquanto categoria social, enquanto crianças, e o adulto mediar, né, ver os pontos relevantes, enfim. Aqui eu já vou até adiantar um exemplo para vocês. Então, numa escola integral, após o almoço, as crianças tinham que dormir. E as crianças, e essa escola, uma situação bem democrática, as crianças ficaram, umas brincavam escondido, as outras, né? Enfim, tentavam dar um jeito. Até que elas resolvem se unir e falar o porquê que elas tinham que dormir depois do almoço, se para elas era um valor brincar. Brincar era o mesmo que descansar para elas. Isso foi levado numa assembleia e as crianças tiveram vez e voz discutindo e negociando um direito que elas têm, né, que é o direito de brincar, concordam? O direito que elas têm por lei, e elas conseguiram, nessa escola, no horário de transição do período da tarde para amanhã, ter essas brincadeiras, mas só que com algumas regras. Então, elas conseguiram negociar, conseguiram democraticamente dar a sua opinião e participar do planejamento que a escola faz, como protagonistas. Então, esse é um exemplo, daí as crianças passam a brincar nesse horário, quem estiver com sono tem o quartinho ali, mas foi um exercício de cidadania das crianças enquanto crianças, né? Então, esse é um exemplo, né, que eu tenho para as crianças, de criança. Então, esse espaço dado às crianças é colocar a criança no centro da pedagogia, né? Então, no centro, por exemplo, é uma escola com crianças, para crianças, de crianças, né? E aí que entra essa ideia de estudar sobre a infância, ver o que as crianças têm para dizer sobre a infância de hoje e colocá-las no centro como narradoras dessa infância, como crianças que têm percepções do mundo de hoje diferentes da infância que nós tivemos, né? Apesar de ser pouco tempo, ou se tiver professora muito nova, né? Eu falo fresquinha, professor fresquinho, com 20 e poucos anos, tudo bem, já teve uma infância diferente. Mas a infância, ela muda. Agora, a escola teve... Veja, na pandemia, o que aconteceu na pandemia, gente? O que a escola teve que correr atrás? Né? De tecnologia, de ser amparada, de recursos para atender essa criança, fazendo uso do mundo digital. Coisa que já era, né, para ter se atualizado muito antes. Mas o que acontece? As crianças passam, a escola passa agora, né, no retorno das crianças, agora que está finalizando, né, a pandemia, a ter muitos recursos digitais que não tinha até antes da pandemia, né? A fazer lições, as crianças resolverem lições, e o Pense Matemática, né, Vanessa, já está há um bom tempo aí, sempre foi um excelente recurso, mas que ajudava as escolas a se atualizarem. Então, hoje, a gente tem que pensar, né, nessa criança que está imersa no mundo digital, que faz parte de uma cultura digital também, e que ela precisa ser criança nesse mundo também, né, com coisas digitais para a criança, para ela. Então, a criança sujeito de direitos, ela passou agora por várias transformações, principalmente na época da pandemia. Os pais puderam ver também muito da potencialidade das crianças em casa, né, no computador, enfim. A escola teve muito que correr atrás para se atualizar em muitas coisas, e foi uma grande mudança que nós tivemos. E a criança, ela teve um aspecto central aí nessa mudança, né? Mas como dar uma aula virtual para a criança? Mas como interagir com a criança? Mas como... Enfim, teve que se pensar na criança enquanto interlocutora
do digital. Mas voltando aqui, a criança no centro é também a gente ver os pontos de vista das crianças, escutar as opiniões dela, dar espaço, não um espaço como se fosse uma anarquia, as crianças fazem o que querem, de forma alguma, um espaço democrático e negociado na escola, né? Então, se as crianças não concordam com algo, elas podem discutir, mostrar os seus pontos de vista, e aí chega a um consenso, né? Considerando a criança como um sujeito de direitos, de dar a sua opinião, como um cidadão de direitos, os professores também, a escola também, como formação, né, do cidadão, considerando tudo isso. E aí, a gente vê também essa questão do adulto aprender com a criança de hoje, né? É uma questão fundamental quando a gente dá esse espaço e coloca a criança no centro. Então, da gente escutar a narrativa de uma criança, de não ficar aquele discurso na escola, eu não sei, vou falar para vocês que assim, bom dia, daí todo mundo, bom dia, tudo bem, isso é educação, né? Tudo bem, cumprimenta, daí assim, crianças, que dia é hoje? Daí o que sabe fala segunda, daí todo mundo, segunda-feira, que dia? E fica aquele discurso único, direcionado, né, para aquilo que o adulto deseja escutar. O espaço da fala da criança, como protagonista, com um espaço que é dado, né, para que a criança tenha um espaço central na escola, é o daquele de nós aprendermos a escutar a infância e a criança de hoje enquanto aprendizes. O que, por exemplo, as crianças, para uma professora, chegaram e falaram assim, está cancelada, está cancelada. Porque ela fez uma coisa que as crianças não gostaram, né? E a professora, né, falou, mas por que eles falaram? Ela não estava tão atualizada. O que é estar cancelado? E é uma linguagem que as crianças estavam usando, que é uma linguagem que a gente tem hoje da internet, né? Foi cancelado, fez alguma coisa, falou alguma coisa de errado, enfim. Então, da gente conseguir colocar esse nosso olhar para uma criança competente, capaz, que vive um momento da infância diferente do momento da nossa infância e que tem que ter voz e vez na nossa sociedade, porque ela tem direito a isso, né? Isso é um direito da criança. Então, a ideia de nós nos colocarmos como ouvintes, né? De perguntar quem que escuta essa criança? Os professores, os diretores, para que a educação esteja conectada com a criança de hoje. E não com aquela ideia saudosa das crianças. Ai, mas antes meus alunos ficavam quietinhos, agora as crianças... Mas é a criança de hoje, né? Então, a criança central é uma criança do presente que os professores têm. E aí que é importante. Então, quando a criança vai no centro de uma quadra esportiva, né, coloca para tirar a foto do concurso, né, é diferente da ideia de um adulto de colocar a criança, né, do centro de uma quadra esportiva. O que é estar no centro para a criança? É igual para a gente? Que lugar que a criança escolheu, né, para representar que ela está no centro? Então, essa escuta nossa das crianças, considerar a fala das crianças, respondê-las, colocar essa fala no megafone, né, no sentido de dar vez e voz para as crianças de hoje, é uma forma de entender essa criança no centro. Deixar tomar decisões que lhes cabem. Não adianta uma professora, uma vez, gente, isso que é importante colocar, decisão da criança enquanto criança. Uma professora, uma vez, deixou duas crianças, né? E eu também já cometi muito erro, não estou falando isso, mas para decidirem, então, o que seria, né, para as outras crianças repararem o que fizeram, as crianças mesmo decidirem. Gente, apareceu crueldade de todos os tipos. Tem que deixar ele num quarto escuro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque a criança ainda não consegue dimensionar todos esses aspectos
que o adulto consegue. Então, não é uma boa prática colocar a criança para definir o castigo para outra criança, né? Isso é confundir. A criança, enquanto criança, pode definir talvez algumas sanções, né? Debater na classe o que elas podem fazer para não cometer mais aquilo que não é legal. É muito importante que a decisão tem que ser tomada, mas uma decisão em que elas possam ter voz e vez. A decisão de dar uma punição não é uma decisão né, para crianças fazerem, é do adulto. Porque a gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que pode e o que não pode na escola, né? A gente tem 1000 respaldos aí teóricos para saber que fazer com que outra criança repare algo tem que ser algo muito cuidadoso na escola hoje em dia, né? E aí, voltando aqui, da gente pensar também sobre essas imagens aqui que eu coloquei. Na imagem anterior, vamos ver a imagem anterior. Quem lê essa imagem é uma criança, né? Vista da perspectiva do... Aí, gente. Do adulto, não é? No slide, vocês estão vendo? Ela está sendo vista de cima para baixo. A gente está vendo o slide 3, é isso mesmo? Isso mesmo, esse menininho com o cabelo... Isso. Uhum. Certo? Agora nós vamos ver as crianças conversando, né? Olha a perspectiva delas, né? Uma criança vista do ponto de vista do adulto, seja como reizinha ou seja como bobinha, e aqui no outro, a imagem do Tonucci, é a criança de frente para outra, falando, puxa, nos escutam, né? Os adultos nos escutam, certo? Nos escutar não é fazer o que a criança quer, é dar vez e negociar com a criança. Colocar a criança não é... Colocar a criança no centro, né? É a gente poder escutar essa criança, enxergar esta criança, não só por palavras, mas por ações, e moldar as nossas intervenções didáticas para atender, né, a infância de hoje. Para atender, não é tornar tudo digital, nem tudo, né? Mas para atender, então, é uma escuta diferenciada que nós temos que dar para que a criança possa estar ao centro da nossa intencionalidade pedagógica, certo? Mas para isso a gente precisa enxergar uma criança real, presente, de hoje, não uma criança de antes. Concordam? Até aqui tudo bem? Essa ideia de centro? Sim? Acho que sim. Angela, a gente tem aí alguns minutos, hein? Tá. Aí eu vou... Já tá aqui, é mais essas principais ideias. Tá. Então, aqui, gente, a evolução da aprendizagem diária na sala de aula, né? É outra charge do Tonucci. Então, o horário das 11 ao meio-dia. Vocês estão conseguindo enxergar esse slide? Aí, nós temos, né, a evidência da aprendizagem da criança se dá em momentos, né? Na escola tradicional, tá bom? Vamos pensar numa escola tradicional. Se dá nos momentos dos intervalos, em que a criança pode ser criança, certo? Não tem que fazer coisas além e nem aquém daquilo que ela é. Então, a gente tem que ter uma criança presente. E essa aqui é outra charge do Frato, né? Que é o Francesco Tonucci, que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu quero falar uma questão bem importante quando a gente trata dos direitos das crianças, que a gente fala muito do cidadão do futuro, as crianças que serão cidadão do futuro. Gente, legalmente, a criança já, né, cidadã. A criança faz parte, tem direitos, tem deveres, concordam? E tem direito à participação também na nossa sociedade. Na mudança de uma cidade,
para participar até de assembleias, né, fora da escola, para participar na escola da tomada de algumas decisões, mostrando o ponto de vista delas, e não que o ponto de vista delas prevaleça, mas mostrando o lado delas. E aqui tem alguns recados, né, das crianças, que é quando a gente abre os ouvidos para escutá-las, a gente consegue, né, porque as crianças também são muito espertas, né? Quando a gente pergunta, elas querem responder aquilo que nós queremos que elas falem. Mas é muito mais surpreendente a autenticidade da infância, quando ela entende que o adulto respeita e admira essa fase. Quero ver quem sabe, vai até que faixa etária a criança, gente? Quero ver se alguém me responde. Até que idade que vai a infância? No Estatuto da Criança e do Adolescente, até que idade vai a infância? Tem uns que acabam com a infância com 6 anos, hein? Entrou lá no fundamental, adeus infância. Mas não é essa idade que tem. O que vem depois da infância? Adolescência. Ah, então deve ser 13. 12, né? 12 anos. 12. 11 anos e 11 meses. É o término da infância e nós matamos, às vezes, muito antes, né? Então, veja a importância disso. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É de 0 até 11 anos e 11 meses, a etapa do desenvolvimento humano chamada de infância. Certo? E aí eu vou trazer algumas questões, mas isso para falar para vocês que o quanto é importante esse nosso olhar, né, de uma infância que vai até que ano, então? Se é até 11 anos e 11 meses, vai até o Fundamental 2, primeiro ano? Não, vai até... 7º ano, normalmente. Geralmente isso. 7º, né? 6º, 7º ano ali. Aí vamos pensar a criança do 6º, 7º ano, ela está no centro enquanto criança, né? Para a gente pensar com as características, né? Qualidade de criança, o direito de brincar, o direito de ser protagonista, enfim, tudo isso. Mas agora só uns recadinhos das crianças, né? Que assim, mãe, quando você era pequena, o mundo era preto e branco? A criança perguntou para a mãe. É um conceito que ela traz aí. Porque a criança, gente, ela pensa qualitativamente diferente do adulto. O pensamento da criança, vários teóricos, Piaget, Vygotsky, é um pensamento diferente, não é um pensamento bobinho. É uma lógica diferente, é uma lógica mais concreta, que é diferente da lógica abstrata do aluno. E entender essa diferença é poder abrir os nossos ouvidos e escutar as nossas crianças enquanto crianças e não como um adulto bobinho, né? Como uma besteira, enfim, que disse, que falou. Agora essa, Vanessa, ó, esse triângulo aqui é mais quadrado do que esse. Né? Mais quadrado, né, do que esse, né? Então, comparando um isósceles, Vanessa, aqui você me ajuda, com um isósceles, né, com lados iguais. O primeiro é um equilátero. Um equilátero. O primeiro é equilátero, e com os 3 lados com a mesma medida. E o outro é um escaleno. Então, para ela, aquele era o padrão, né? Então, para ela, estava mais quadradinho aquele. Então, é assim, escutando a criança, a gente pode ver, né, as ideias dela e poder intervir para que ela cresça. Aí, uma outra fala, escreve aí, ó, número 7. Não sei qual é. Escreve aí, 7, mas eu não sei. É o número da camisa do Giba. Ah! Daí ele escreveu o número 7. Aí... são alguns exemplos para que a gente possa ver que a lógica infantil ela é diferente da lógica do adulto, certo? E colocar a criança no centro é compreender que ela está numa etapa de desenvolvimento diferente da nossa. Não é egocentrismo, né? Não é por essa via. Então, é compreender que ela, no centro, é a gente enxergar a criança enquanto criança, pela visão da criança. E aqui eu tenho algumas
questões, exemplos do Tonucci, que aconteceram lá na Itália. Então, aconteceu de que um guarda tirou a bola da criança que brincava na praça. Mas a criança tem direito de brincar. Quem que estava certo nessa situação? O que vocês acham? O guarda ou a criança? Realmente, ele tem direito de brincar, mas eu imagino também, será que ele não acertou a bola em alguém? E aí foi por isso que ele tirou? Então, são situações complicadas, né? A gente Sim. vê e a gente, né, palpitar assim, sem ver o contexto da situação. Entendeu? Assim, o texto do livro do Tonucci, ele faz essas chargezinhas para trazer essa ideia de protagonismo infantil. Sim. Né? Então, aí falando... realmente a criança tem os seus direitos, né? Isso, exatamente. Então, quando a criança mostra ali, é um artigo italiano, número 31, que a criança tem o direito de usar os espaços públicos de uma cidade. Mas ela atrapalha, né? Mas a bola pode ir para a rua. Se a bola vai para a rua, então esses espaços públicos deviam ter uma cerca para garantir, né, a segurança da criança, não acham? Então, a criança tem direito de frequentar os espaços da cidade. E aí vem, uma questão muito importante para a gente compreender. E a criança mostra o artigo em que ela tem direito de frequentar a cidade enquanto criança. O que a criança faz? Brinca. Na outra tirinha, está escrito ali, ocupado, numa vaga de carros, né, que as crianças lá na Itália fizeram um protesto, assim, menos vaga para os carros e mais espaço para as crianças. Então, na cidade tem algumas ruas lá na Itália que é tanto carro que você tem que passar espremida, assim, entre os carros, tudo não dá nem para... E as crianças reivindicando aí. Mas essa aqui, eu falo que é um país que tem uma outra caminhada que a nossa, né? Mas que são exemplos que já acontecem no Brasil. Pela Unicef, existe a Cidade das Crianças, que é um projeto muito bacana, onde as cidades estão repensando o espaço da criança, né? A gente viu, por exemplo, na pandemia, né? Muitos lugares que a gente ia, tinha álcool gel do tamanho da criança para ela apertar? O que vocês acham? Tinha o álcool gel para a criança passar nas mãos? Da altura delas? Na pandemia, quando ia numa farmácia, quando ia... Não tinha nada na altura delas. Né? Então veja, então a gente está num mundo ainda que prevalece o adultocentrismo, era pro adulto, né? E a criança frequentar um lugar, ela precisa também higienizar as mãos num restaurante, né? Em algum lugar, e não tinha para a altura dela. Esse é um sinal de que a gente está numa grande mudança. Eu tenho uma visão bem positiva nessa questão de enxergarmos a criança enquanto criança, não como reizinhos, mas uma criança que tenha vez e voz no período em que está passando, na adolescência. E essa escuta é que nos ajuda, né, a repensar espaços da escola, a repensar espaços, rotinas, e a colocar a criança também, que é um dos direitos de aprendizagem que a gente tem hoje na base, que é da participação. Mas a participação, muitas vezes, eu fui professora no comecinho, eu achava que as crianças estavam participando, porque eu falava assim, que cor é essa? As crianças falavam, azul. Que cor é aquilo? As crianças respondiam, três, né? Todas num discurso uníssono. Participação é diferente disso. E aí, voltando para o livro, né, e para a questão dos direitos das crianças, também nas cidades, não só nas escolas, também eu trago aqui uma outra, né, tirinha das crianças colocaram no estacionamento, que é uma grande questão lá da Itália, né, falta de lugar para brincar nas ruas pelas crianças, elas colocaram um carrinho e ficaram brincando atrás ali, né, do carrinho. Deram um jeito de achar um cantinho para brincar. E agora, assim, para finalizar um pouquinho, para ir, né, já estou indo para o fim, Vanessa, só aqui os conceitos, alguns conceitos importantes, e eu coloquei essa ideia na íntegra, que é o Sarmento, que é um sociólogo e que fala, né, dos estudos da infância de hoje, e ele fala, por exemplo, nós tivemos a base, a gente teve
o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos há um tempo as políticas para as crianças, e não tínhamos como público crianças, né? A criança não é direito, não, ela não poderia estar como participante, como falando sobre o que é a infância na visão de uma criança. É essa caminhada, né, que os sociólogos querem. A criança é uma categoria social. As crianças têm seus direitos na sociedade, também de participação, de usufruir da cidade. Na escola, também tem seus direitos, não de impor, mas de discutir certas coisas, já que a escola foi feita para elas, de que deram certo e coisas que não dão certo, né? Do ponto de vista das crianças. E aí, aqui, é importante falar que dar voz e vez para as crianças, colocar as crianças no centro de uma pedagogia, né, do nosso fazer, gente, fazer com que as crianças ajam, né, enquanto crianças, mas em decisões importantes da escola. Não que elas deixem de ser crianças, mas que elas contem da perspectiva delas o que é ser criança, quais as necessidades delas, enfim. E isso, cada vez mais as escolas abrem espaço, assembleias, discussões com as crianças, que brinquedo que nós vamos construir na escola. Vamos escutar as crianças, quais seriam os desejos das crianças? É claro que não dá para virar uma Disney, de forma alguma, mas como que a gente pode discutir isso com as crianças? Porque elas que estão frequentando esse espaço, né? Isso é dar voz e vez para as crianças. Aí uma outra questão, né, de a gente poder dialogar com as crianças, enfim, e de dar voz e vez para as crianças, de que está sempre essa ideia, né, de que as crianças tenham cada vez mais vez e voz e exerçam os seus direitos enquanto cidadãs, né, do hoje, do aqui e agora, não do futura cidadã. As crianças, gente, elas têm direitos garantidos por leis hoje, então ela teria que exigir o álcool do tamanho da criança, né? Não é um direito que ela seja atendida nas suas peculiaridades hoje em dia? E eu termino aqui, para a gente discutir mais, né? Longe de finalizar essa discussão, mas é uma coceguinha, né, para a gente, que o Rubem Alves fala, né? Uma coceguinha na nossa mente, né? Que vai borbulhando e a gente vai pensando em algumas coisas diante do que está sendo exposto. Mas o que eu quero falar e que é bem importante, fechar, né, essa questão, é que a criança, ela, para ser protagonista, ela precisa aprender a ser. E é no exercício de falar, de ter vez, é que ela vai conseguir isso. Não é do dia para a noite. Muitas vezes a gente começa, as crianças só falam aquilo que o adulto quer escutar, né? Mas valorizar a perspectiva das crianças como diferente dos adultos, mas que tem um campo de negociação com eles. E tem que ser adultos de orelhas vermelhas. E agora eu vou perguntar, vocês, de orelhas vermelhas? Orelhas vermelhas, não. De orelhas verdes. Vocês são adultos de orelhas verdes? Quem aqui acha que tem orelha verde? Tem que explicar o que é isso, né? Então, eu vou ler para vocês, né? O que é um adulto de orelhas verdes, certo? E que a gente tem que sempre lembrar que cor que está a nossa orelha. A gente está escutando como um adulto, a gente está criticando como adulto, a gente está se colocando no lugar enquanto criança, enfim. E orelhas verdes é colocar no centro a fala, né, da nossa escuta, a fala da criança enquanto criança. Então, vamos ver, eu vou ler aqui para vocês, tá? O homem da orelha verde. Um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade ele tinha. Só sua orelha ficava verdinha. Sentei-me, então, a seu lado, a fim de ver melhor, com cuidado. Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade de uma orelha tão verde, qual a utilidade?
Ele me disse: já sou velho, mas veja que coisa linda. De um menininho tenho a orelha ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de pedras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos, das conversas de crianças, obscuras ao adulto. Compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que disse o homem de verdes orelhas, me disse no campo de ovelhas. Então, essa é uma fala de um italiano, né, do Gianni Rodari, que é fantástico, que escreveu muito, o coetâneo, né, do Malaguzzi, idealizador da Reggio Emília, enfim. Mas fica para a gente a nossa reflexão, né, que colocar a criança no centro, pensem na orelhinha de vocês ficando vermelha. Vermelho, eu estou com esse vermelho, eu estou vermelha aqui para o tempo, né, Vanessa? A orelha de vocês ficando verde, né? Essa escuta para a infância presente do aqui e do agora, o tanto para contribuir, e que nós temos tanto a contribuir também para que as crianças evoluam, né? E tornem-se adultos bem resolvidos, né? E de bem com a vida. Então, eu finalizo aqui essa explanação. E não sei, Vanessa, a gente vai abrir para perguntas, né? Para escutar um pouquinho. Não, que o nosso tempo está meio estourado, mas a gente pode abrir sim. Eu queria só lembrar que o Willy colocou no chat um link para avaliação. Se vocês puderem avaliar e nos dizer como foi e tal, ajuda sempre a equipe que cuida dos eventos de lives, etc. Tá? E se alguém quiser perguntar aí alguma coisa para a Ângela, eu acho que a gente pode fazer aí 5 minutinhos de perguntas. Então, os microfones, vocês podem abrir o microfone, pode perguntar, que a Ângela está aqui para responder. Ninguém? Não é possível que ninguém vai fazer pergunta. Ninguém. Aí eu faço, né? Vamos lá, o Michael está agradecendo o encontro. Pode. Quem já tinha escutado, né, da sociologia da infância, quem já tinha... Porque a gente tem na base, gente, mais de 40 citações sobre o protagonismo infantil, que tem por trás toda essa ideia, né, que foi trazida aqui hoje. Enfim, o que acharam é possível colocar a criança no centro. Acho que sim, viu, Ângela? Porque está todo mundo ali, ó, parabéns. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas acho que cada vez mais, ainda mais depois dessa pandemia, né? Essa necessidade da gente dar voz, né? Às crianças, estar próximo, ouvir o pensamento delas, realmente querer saber mais, conhecer mais dela, eu acho que virou fundamental, né? Porque a gente não pode mais tratar. Já não podia tratar com aquele tradicionalismo, né, que vinha com as escolas. Ainda mais depois desse boom tecnológico, de tudo que a gente passou nesse período da pandemia, mas né, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente estuda no dia a dia, essa questão da criança ao centro, ela vem muito importante para impactar mesmo, para a gente mudar os nossos conceitos, principalmente agora que isso faz tão útil, né, isso no nosso dia a dia com eles, essa necessidade de ouvi-los, né? E eles querem falar. Ainda mais que eles ficaram tanto tempo sem poder se expressar, sem poder falar, se tem alguém para ouvir. Então, acho que essa é a hora, né? Da gente realmente usar o que a gente está aprendendo, o que a gente vem aprendendo no dia a dia, colocar eles mesmo como protagonistas, porque eu acho que essa que é a nossa fala, né? Esse protagonismo com eles. Olha só, a Franciele está sugerindo que a gente que uma fala dessa com os pais. Eu acho que isso pode ser bom para as escolas, até
às vezes para o pai valorizar aquilo que a escola está fazendo e muito mais, né? Então, acho que a gente pode pensar, o Willy vai anotar ali no caderninho dele, eu sei que o Willy organiza algumas coisas. Olha aí, Willy. Pode ser uma, né? Estou vendo gente falando que vai participar do concurso, a Eliana vai participar do concurso, então vamos lá, gente. Eu nem falei nada, né? Mas o prêmio do concurso esse ano é nada mais, nada menos do que celulares, tablets, então vamos lá, né? Nem falei que o concurso agora a gente pode se inscrever pelo WhatsApp, vai ter uma votação, você pode pedir para a avó, para o cachorro, para o papagaio votar, aí vai ter uma seleção nas escolas, aí depois os melhores, os mais votados, digamos assim, eles vão para a votação nacional. Um abraço. Valeu. Vamos conversando aí. O Daniel está até dizendo tchau. Quem? O Daniel, ele falando. Gente, então, acho que é isso, né? Precisando falar comigo, vocês sabem como chegar. Precisando falar com a Ângela também, a gente dá um jeito, faz um meio de campo aí, se precisar. Agradeço a participação de todo mundo, acho que foi muito legal, foi um momento de muito aprendizado. Eu também mais gente lá participando. Mais gente dizendo que vai participar do concurso. Maravilha, gente, maravilha. Eliana falando que tem que ter para os profs também. Vou pensar, Eliana. Vou pedir para a Mariana anotar na agenda dela aí, Mariana. Anota aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para os profs. A gente podia fazer o concurso dos profs, talvez. Né? Vamos pensar. Podia. Quem sabe a gente faz. Ano passado a gente fez um do origami, que a pessoa recebeu lá um presentinho, a gente pode pensar. Então, valeu, gente. Obrigada. E a gente se fala num próximo encontro. Valeu. Obrigada, Ângela. Tchau, tchau.